Fala, vendedores! Beleza? Estamos aqui em mais um Café com Vendas. Eu me chamo Gustavo, aqui do meu lado está o Jorge. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Gustavo, e você? Tudo ótimo. Maravilha. Jorge, o assunto que vamos falar hoje, ao mesmo tempo que ele é um pouco delicado, ele é um pouco difícil, ainda mais para nós, homens. Por que a gente guarda tudo? Então, são vários motivos, né, Gustavo? São vários motivos. Tem situações que a gente carrega desde a nossa infância e tem situações de preconceito também, né? Então, primeiro é o preconceito, né? A gente tem sempre um preconceito porque nós fomos criados para realmente não ser fracos, ser fortes. E quando chega no momento de pedir ajuda, a gente não consegue porque a gente acha que isso é algum sintoma de fraqueza, né? Então isso é muito difícil. E acaba que quando a gente não pede ajuda, em várias áreas isso, né? Em várias áreas, o que acontece é que a gente sofre mais e as pessoas que estão à nossa volta também sofrem, né? Por exemplo, se eu tenho um problema no meu trabalho e eu não divido com a minha esposa, não divido com a minha companheira, talvez ela vai ficar olhando você diferente, mais quieto do que antes, e já vai pensar um monte de besteira, talvez. Ou vai ficar ali, meu Deus, o que está acontecendo? E se a gente não fala? Todo mundo sofre, você sofre mais, a pessoa sofre mais. Então, a gente realmente tem que tomar muita consciência de quando a gente precisar de ajuda, a gente pedir ajuda em todas as áreas. Porque a gente pode ficar doente, porque o que acontece? Tudo que a gente detecta antes, eu detectei que eu tenho um problema. É na vida assim, né? Por exemplo, eu detectei que eu tô com um problema financeiro, se eu continuar nesse ritmo que eu tô gastando mais do que recebendo, eu vou quebrar. Sim. Então eu tenho que parar, fazer conta de absolutamente tudo e cortar tudo que eu posso. Ou seja, e se eu não sei fazer isso, eu peço ajuda a alguém e começo a fazer, né? Então, cadê que muitas vezes a gente tem essa coragem de pedir ajuda? Não, eu estou aqui para solucionar os problemas. Não estou aqui para pedir ajuda de ninguém. Mas aí, às vezes, quando chega a um ponto que não dá nem para você falar mais, o negócio já é um óbito, porque já chegou a um ponto que não tem, é irreversível. Então, quando chega esse ponto, o seu sofrimento é maior, o sofrimento da sua família é maior. Então, isso, eu dei um exemplo assim, do cotidiano. Mas isso também tem na saúde, né? Às vezes você está sentindo alguma coisa, não quer falar porque tem medo de médico, não quer ir a médico, é chato, porque se eu vou a médico vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas a gente tem que ir. Isso não é sintoma de fraqueza, muito pelo contrário. Se eu estou com algum problema na mente, se eu estou com algum problema que está me desequilibrando emocionalmente, eu tenho que correr e ver, né? Porque para eu não ficar calado e tentar resolver eu sozinho, muitas vezes eu tenho que pedir ajuda. Quantos homens têm preconceito de fazer uma terapia, por exemplo? Que isso então, pô, mas como que eu vou falar que eu estou sentindo isso? Como que eu vou falar que eu tenho dificuldade naquilo? Eu não posso falar isso, né? Então, esse sentimento vem dentro de nós e isso é muito grave, é muito sério. E aí quando chega a um ponto de você, muitos homens entram em depressão, é uma depressão profunda e às vezes é muito mais difícil de voltar, né? Por quê? Porque tentou aguentar tudo sozinho. Então, como é importante, a gente primeiro tem que detectar para ver o tipo de problema, né? O diagnóstico certo. É importante a gente receber o diagnóstico certo. Mas é importante que, tem alguma coisa de errado comigo, eu vou pedir ajuda. E aí você tem que pedir ajuda no lugar certo, para as pessoas certas, né? E é isso, sem preconceito de nada. A gente tem que, se a gente é aquela pessoa que resolve os problemas, que leva os problemas, que pega os problemas e resolve, e que está ali para
ser forte, realmente, tem momentos que você precisa ser tratado para ser mais forte ainda, né? Não, com certeza, Jorge. E pegando isso que você falou, é basicamente o que a gente escuta desde sempre, que homem não chora, né? Isso aí. Desde quando você é criança, você tá chorando porque você é homem. Isso aí. Mas, e quanto mais a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai tendo uma certa idade, a gente entende a importância de a gente, de fato, demonstrar os nossos sentimentos. Tem gente que ainda tem um preconceito, como você falou, com a terapia, né? A terapia é pra gente fraca. Mas não, ao meu ver, a terapia é pra gente forte, que realmente reconhece suas limitações, entende os seus pontos fortes, seus pontos fracos, onde precisa melhorar. Por isso que eu falo em relação à importância de você ter alguém em que você pode compartilhar. Se você tem a oportunidade de contratar um terapeuta, uma psicóloga, para poder te ajudar nesse processo, eu acho bem válido. Mas se você não tem essa possibilidade, tenta dividir isso com um amigo, alguém que você confie, no caso que você citou, com a pessoa que você está junto, se você for casado, ou até mesmo namorando, mas que você possa compartilhar isso, porque isso faz com que você tire um pouco daquele peso que você está levando, né, nas costas, né? Algo que eu gosto de falar muito, até deixei anotado para falar, que o estresse, né, muitas das vezes não é cansaço, mas sim um sinal de que de fato você está precisando de ajuda, só não está sabendo como expor isso, né? Isso aí. Então, e uma das coisas que eu queria falar também, igual você falou, é importante esse desabafo, é importante esse pedido de socorro, mas mais importante é onde a gente vai pedir o socorro. De repente, no primeiro momento, com um amigo e tal, para ser esse primeiro passo, esse primeiro gatilho de ter coragem de chegar ali e pedir ajuda. Sim. Porém, é importante você ir na pessoa certa. Por exemplo, se você está sentindo alguma coisa e talvez alguém olhe assim, ó, pelos sintomas aí, o cara não tem nem especialidade nenhuma, é teu amigo. Sim. Pelos sintomas aí, já teve fulano lá, isso aí é estresse, isso aí é ansiedade, né? Então isso aí é aquilo outro. Eu estava conversando com um amigo outro dia, que ele estava com os sintomas que tinha toda a característica de ansiedade, de depressão, no entanto não era. No entanto não era. E aí quando ele recebeu o diagnóstico certo, ele começou a fazer o tratamento certo, e ele agora sabe a página que ele está, sabe o momento que ele está e só está melhorando. Sim. Ou seja, imagina receber o diagnóstico errado, né, porque talvez é parecido com o diagnóstico de uma outra pessoa, né, e você fazer um tratamento errado. Não vai melhorar e aí talvez o problema só vai aumentar. Por isso que a importância de você procurar o profissional certo, o profissional correto, que vai te ajudar, que vai te direcionar. E assim, a importância de não ficar satisfeito, tá? Tá bem sensível. Peraí, eu estou fazendo esse tratamento certinho, não está melhorando, eu vou ter que ver o que está acontecendo. Sim. Né? Eu vou ter que correr atrás de outras situações para poder realmente melhorar. Porque o ideal é a gente ter equilíbrio, a gente ter saúde e a gente estar bem para poder seguir a nossa vida, né? E aquelas pessoas que estão à nossa volta também estarem bem conosco e felizes por nossa causa e a gente fazendo elas felizes também. Né? Não, com certeza, Jorge. Isso que você falou é muito importante, da conscientização, né, que a gente vai tendo, né, ao longo do tempo. Por isso é muito importante a gente estar aqui falando um pouco disso, porque parece um tabu, né, falar sobre as fraquezas dos homens. Né? Eu acredito que as mulheres são muito mais fortes nesse sentido de saber expor aquilo que elas sentem, mas pra gente acaba que a gente não consegue fazer isso. A gente realmente é um pouco fraco nesse sentido, porque foi colocado na gente que a gente tem que ser aquele macho alfa, né, que consegue tudo, que vai lá, consegue guerrear, isso e aquilo. E algo que eu anotei aqui que eu acho importante é falar que tudo isso que a gente está conversando causa uma solidão, que é causado pelo risco do silêncio, de não saber compartilhar, achar que a gente é autossuficiente, achar que a gente deve guardar tudo e achar que somos culpados por todos os erros que acontecem conosco. E não é bem assim, né? Sim. Eu quero levantar mais alguns pontos para a gente buscar entender o que você acha que tem que ser importante também para os homens fazerem ao longo do dia a dia para poder melhorar nisso. Eu vou te dar 3 pontos para ver se você concorda e falar um pouquinho sobre isso. Você acha que exercício físico é importante?
Você acha que ter uma boa alimentação é importante? E isso, nós como cristãos, né, independente da sua religião, mas a fé em si, a gente acredita que seja algo importante. Então você acha que esses 3 pontos podem ajudar ao homem a não a demonstrar a sua fraqueza, mas de fato entender o que é a sua masculinidade como um todo? Ser homem de verdade? Pô, é fundamental, né? Isso faz parte de atitude, porque todos esses 3 pontos que você falou aí, a gente tem que ter atitude, Sim. né? Atitude nossa como homem que resolve as coisas, como homem que realmente é responsável por uma casa, por uma família, por uma esposa, por uns filhos, pelos filhos. A gente precisa ter essa consciência. Qual a consciência? Eu sou o responsável, então eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar e para eu ter mais saúde. Como? Exercício. É fundamental. É fácil? Não é. Não é fácil. Porque quantas pessoas trabalham 12 horas por dia, 8 horas por dia, 12 contando o trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Sim. Eu entendo isso tudo. Porém, tem que arrumar algum tempo para fazer algum tipo de atividade física. Porque senão, se tiver um problema, né, até tem um médico que ele falava assim, todo infartado tem tempo depois de treinar. É verdade. Porque o cara infartou, antes ele não fazia nada, infartou, ficou com medo, aí vai lá e começa a treinar, começa a alimentar melhor. Né? O outro ponto é a alimentação, né? Sim, exercício físico e alimentação. Então, a alimentação é fundamental. Que tentação é essa? Porque é tudo orgânico, né? Você chega em casa depois de um estresse de trabalho, aí você quer se satisfazer com uma pizza, com um salgado, com um hambúrguer, com alguma coisa que tenha bastante gordura, né? Porque você acha que você merece aquilo, ainda mais depois que baixa o estresse. É por isso que muitos homens engordam, foi o meu caso, depois de casar. Mas qual é essa consciência? A gente sabendo disso, a gente tem que se programar para não estar satisfeito com outras coisas. Porque uma vez que a gente começa a fazer exercício, essa sensação de recompensa já não é tanta para a nossa alimentação. Né? Então, a gente precisa se conscientizar que quanto mais eu me alimento, melhor, mais vida eu vou ter, mais saúde eu vou ter, mais força eu vou ter, até para estar sendo exemplo para outras pessoas, né? A gente estava, esses dias eu e o Jorge, a gente estava almoçando juntos, tinha um colega nosso de trabalho, né, que ele passou por uma situação e a gente estava numa churrascaria, ele até cortou do prato dele, né, tirou as gorduras e falou, não, agora eu não posso comer isso, né. É exatamente isso que a gente está comentando. Muitas vezes a gente deixa para poder ter bons hábitos após certas situações ruins na nossa vida, né? Sim. Se você hoje está tendo essas atitudes, você pode pensar um pouco, cara, não deixa que algo ruim aconteça para você começar a compreender o que você deve fazer para melhorar a sua saúde, a sua vida como um todo. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui, Jorge, foi sobre a fé. Como a fé hoje, ela ajuda você a ser um homem melhor no seu dia a dia? Então, é fundamental na minha vida. Eu, particularmente, que sou cristão desde os meus 18 anos, e tudo que eu construí foi baseado no que eu acreditava, na minha fé. Então, toda a minha construção, a construção profissional, a construção familiar, que é bem sólida, é bem forte, foi baseado na fé que eu tenho, na palavra de Deus, em Jesus. Então, não é religião, é fé, é diferente, é experiência profunda, é experiência na alma, é experiência que te transforma. Ah, o homem não muda. Se tiver realmente um encontro com Jesus, muda, transforma. E se você tem um tipo de relacionamento com Ele, a sua fé vai crescendo a cada dia. E isso te dá força para você encarar todo esse mundo que a gente vive aí, todos esses desafios em todas as áreas que a gente vê no mundo aí, no modo geral, né? Tem tantos desafios na vida profissional, na vida com os filhos, com a esposa, no casamento, em todas as áreas.
a fé é fundamental. Sem a fé, a gente não consegue dar um passo à frente, né? Adiante, né? Não, com certeza, Jorge. Tem um versículo que eu gosto muito, que é a gente que é cristão, que acredita, que está em Mateus 11:28, que fala: Vinde a mim todos que estão sobrecarregados e cansados, que eu vos aliviarei. E isso é uma verdade. Muitas das vezes a gente quer levar tudo no ombro, quer viver a vida achando que somos os super-heróis. E a verdade é que não somos, né? Somos fracos, imperfeitos, vamos cometer falhas e depositar essas dificuldades em Deus é algo que sempre me ajudou. Eu acredito que você, como cristão, como você falou, te ajuda muito. E se você aí tem a sua fé, depositar isso, dizer para Deus que Ele está lá, que Ele está realmente entregar as suas dificuldades, pode ter certeza que isso vai, de fato, aliviar o peso que você carrega nas suas costas. E, Jorge, eu acredito que ser homem de verdade não é você ser bruto, não é você ser uma pessoa grossa, nem nada do tipo. E quero trazer isso que a gente está falando sobre masculinidade para o nosso ambiente familiar, né? Sobre relação entre marido e mulher, ou até mesmo namorado e namorada. Alguns pontos que você acha importantes. Você pode dar a sua visão hoje casado, ou se quiser dar o exemplo quando você era namorado, alguns aspectos importantes que o homem deve agir como um homem de verdade. Então, eu acredito que o homem de verdade, ele não tem que ser esse cara truculento, esse cara tentando demonstrar, porque assim, a Margaret Thatcher falava, né? Se você é uma dama e precisa dizer que é uma dama, você já não é uma dama. Sim. Né? Então você não precisa dizer aqui quem manda sou eu, aqui é eu que faço isso, eu que faço aquilo. Não precisa, Sim. porque isso é uma coisa natural. Se você cuida, eu acho que o homem tem que cuidar da mulher, dos filhos, tem que ser aquele primeiro ali a estar cuidando. Não porque a mulher é fraca, muito pelo contrário, a mulher não é fraca. Sim. Quando a gente vê uma mulher, como eu estou falando da minha experiência, minha esposa, magrinha, que tinha muito mais resistência do que eu para segurar a minha filha há muito mais tempo, então, e nas horas mais difíceis sempre ela que estava na frente, então a gente vê que realmente a mulher não é fraca. Muito pelo contrário, tem um papel pré-determinado. Porém, o papel do homem ali é realmente cuidar. Cuidar de determinadas situações para proteger. Eu acho que essa forma truculenta, essa forma agressiva talvez, isso tem que passar para os de fora. Ou seja, eu não posso chegar ali porque ali existe uma proteção. Né? Então eu não posso chegar ali naquela família porque ali tem alguém que cuida. Então é mais ou menos isso. Né? Você acaba protegendo a sua esposa, seus filhos, sobre qualquer predador que porventura queira se aproximar. Sim. Então, é essa imagem. E quanto mais você guarda, quanto mais você é carinhoso, e quanto mais você cuida, e quanto mais você honra a sua mulher e seus filhos, mais seus filhos te admiram, sua mulher te admira, e essa relação vai fortalecendo. Porque a mulher é reativa, o homem tem uma ação e a mulher tem uma reação. E ela vem reagindo de forma assim a te honrar, a te admirar. E isso cerca teu lar de predadores, de coisas erradas, porque está todo mundo muito fechado, está todo mundo muito unido, existe uma comunhão, não é mais uma casa, é um lar. É algo que não tem mentira, não tem nenhuma coisa para entrar e estragar, sabe? Mas isso é o que? Você sendo um homem de verdade, você cuidando, você honrando, você colocando a sua família ali em primeiro lugar, né? Isso é fundamental. Não, com certeza, Jorge. Concordo com você. Se você está gostando do vídeo, já não esquece de deixar o seu like. E eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que mantém um relacionamento? O que mantém uma mulher querer ficar com um homem? De fato, a admiração. Uma mulher só fica com alguém que ela admira. É o que a gente conversa muito, que as mulheres
Se o homem não fizer algo, a mulher vai lá e faz. Um exemplo, se a mulher pediu para você, sei lá, comprar um detergente, aí ela te pede uma vez, você não compra. Te pede 2 vezes, você não compra. Ela vai lá e vai comprar. Ela fala, amor, tira aquele seu tênis de lá. Você não vai tirar, você não tira. Aí ela te pede mais 2ª vez, você não tira. Aí na 3ª ela faz. Isso são exemplos bem simples. Mas, no geral, se a mulher começar a ter o posicionamento que ela fala pra você fazer e você não faz, ela começa aos poucos deixar de olhar pra você como homem, mas uma pessoa que ela tem que estar sempre cuidando, né? Não é que você não vai ter momentos de fraqueza que talvez você precise de um cuidado, mas se você mostrar o tempo todo isso, que a mulher não pode contar com você, isso eu acredito que diminui um pouco. E pelo que eu vou percebendo ao longo do tempo, acredito que você também, Jorge, com muitos homens, a mulher quando começa a ter essas atitudes, ela deixa de lado o cara e muda o comportamento dela, né? No momento a gente não vai entrar sobre esse assunto especificamente, mas no geral acaba mudando o comportamento da mulher, né? Quando o homem não age como um homem, não tem as suas responsabilidades de casa. E algo que você falou em relação a... Eu não sou pai ainda, mas eu posso dar minha visão como filho, é sobre a divisão, né, de tarefas em casa. Eu vi que meu pai nunca largava tudo para minha mãe fazer. Ele entende que a casa é dos dois e os dois precisam colaborar. Então, eu acredito que no mundo que a gente vive hoje, largar tudo para a mulher, todas as tarefas, eu acho que fica muito pesado. E se você quer manter a admiração da sua esposa, entenda isso. A tarefa do lar também é a sua tarefa como um homem. E algo que você levantou, Jorge, que eu achei muito interessante, esses dias eu estava vendo um vídeo, desses vídeos da internet que passam, um cara perguntou para o outro, qual é o seu tipo de mulher preferida? E ele respondeu, a mulher que o pai é ausente. Cara, é muito complicado isso, né? Foi o que tu falou. A importância dessa presença. A mulher, ela protege, é claro, os seus filhos, mas ter essa presença masculina, até mesmo para um outro homem, demonstra um certo respeito, né? Seja por preconceito mesmo do outro homem, mas que seja. Mas ter essa figura simbólica é muito importante. É muito importante dentro de casa. O que você acha disso? Então, é fundamental. Outro dia eu estava ouvindo também um podcast e ele falou, é muito difícil que uma filha que tem pai seja abusada ou seja violentada, assim... Sim. Que tenha pai mesmo, né? Ou apanhe de algum companheiro, porque... E às vezes o pai pode ser velhinho, pode ser o que for, mas se tiver uma presença, se tiver um posicionamento, ele não vai fazer. Tenha pai, tem irmão. Sim. Porque é nessa situação que você precisa ser forte. É nessa situação que você tem que demonstrar isso para os outros. E acaba que as pessoas veem, igual esse camarada aí, ó, que é a ausência de pai, e é verdade. Quando o pai é ausente, talvez a mulher fique tão carente que ela vai atrás de um pai, né, nessa figura masculina, e às vezes pega realmente um cara canalha que não quer assumir nada, só quer se aproveitar. Né? Isso é muito sério. Então nós homens que temos filhos, principalmente que temos filhos, precisamos cuidar dessa parte. Ainda que alguns sejam separados, mas não está separado do seu filho. O filho, nunca ninguém se separa do filho. Né? Então é importante ser um pai presente, mesmo se for separado da mãe, né? Dos seus filhos. Porque os filhos, eles olham, né, todo o comportamento, né, que o pai e a mãe têm um com o outro. Se você está num ambiente onde o pai e a mãe ficam gritando, ficam brigando o tempo todo, com toda certeza o filho vai pegar esses aspectos em algum momento da vida. É importante, se você tem um filho homem, você realmente demonstrar como ele tem que ser homem ao tratar uma mulher e até as próprias responsabilidades com ele mesmo. E no lugar, se você tiver uma filha, como que ela deve ser tratada para de fato ela entender, olha, um homem deve te tratar assim como eu trato sua mãe. Espero que de uma forma boa, né? Sim. Porque não adianta ter um exemplo ruim dentro de casa. E assim, Jorge, eu acho muito interessante a gente levantar esses pontos,
Fugindo um pouco, né, do que a gente fala sempre sobre vendas, parte profissional, porque isso, querendo ou não, faz parte do nosso dia a dia, né? Faz parte da vida profissional isso, porque quando você chega em casa cheio de problema para resolver do trabalho, é o lugar onde você se abastece, Sim. é o lugar onde você, se você não deu estrutura, lembra que eu falei que a mulher é reativa? Sim. Você teve ações estruturais, emocionalmente falando, que a mulher ela fica forte e a reação dela é o quê? Te potencializar. Então, às vezes você vem cheio de problema para baixo, com até afetado na sua autoestima, porque talvez um negócio não deu certo, mas aquela mulher veio, aqueles filhos vieram e levantou, te potencializou. Aí você vira aquele leão de novo e sai de novo com toda a força, né? Então é fundamental isso, né? Então é uma roda que vai girando, as engrenagens têm que estar tudo funcionando, né? Tanto que aí funciona de uma forma sensacional, Sim. sensacional. É impressionante como que essa roda, esse movimento, ele funciona. É impressionante. E você falou essa questão de exemplo, né? Eu estava lembrando uma coisa que eu sempre pensei, eu sempre ouvi assim, não se pode brigar, o marido e a mulher, não se pode brigar na frente dos filhos e tal. E assim, eu nunca briguei de bater, nem ela de me bater, isso nunca aconteceu, graças a Deus, sempre foi com muito respeito. Porém, muitas vezes a gente ficava nervoso, falava algumas coisas, mas eu gostava de falar, eu falava assim, não, tem que ser na frente deles. Por quê? Porque também a gente se perdoava na frente deles. Porque é uma coisa assim, que eu pensava assim, eles vão casar, eles nunca vão me ver discutindo com a mãe deles, e aí, o dia que eles discutirem, o dia que eles brigarem, eles vão falar assim, ué, caramba, eu sou anormal, porque meu pai nunca brigou, minha mãe nunca brigou. Como que conserta isso? Como que se perdoa, né? Então, todo esse processo de, de, de discussão e depois de conserto, eles presenciaram algumas vezes, e isso foi muito bom. Depois que eles ficaram maiores e adolescentes, assim, quando tinha uma discussão nossa, eles ficavam ouvindo e depois eles ficavam imitando a gente depois que passava, né? E virava até uma brincadeira. Então, porque realmente é uma coisa boa, né? É uma coisa boa você teve o problema e você se perdoou. E isso é muito legal. Não, é verdade. E pegando esse exemplo que você falou, a importância da nossa escolha, né? Quem a gente vai querer dividir a nossa vida, né? Isso aí. E uma palavra que você sempre fala, Jorge, é potencializar, né? A nossa companheira, a pessoa que a gente escolhe para estar do nosso lado, ou ela vai, de fato, nos derrubar, ou Sim. ela vai nos potencializar de uma forma que a gente não conseguiria fazer sozinho. Exatamente. Eu falo que, eu falo com minha esposa, se ela não existisse, né, talvez eu ficasse estagnado, mas só o fato da mulher falar, amor, eu tô querendo comprar aquilo ali, sabe? Faz você querer trabalhar um pouco mais, correr atrás daquele objetivo, sabe? Isso te estimula. Eu acredito que a mulher, ela estimula o homem. Mas tem um porém. Se a gente fizer a escolha errada, cara, pode destruir toda a sua vida, toda a sua carreira. Sim. Por isso, você, meu amigo, que está aí do outro lado, não tenha pressa de escolher a pessoa. Sabe? Porque você acaba se envolvendo com várias e várias mulheres que acaba atrapalhando, de fato, a sua vida. Então, eu acredito que você deva focar em você primeiro. É aquela máxima que eu sempre falo, né, Jorge? Saúde, família e trabalho, né? Não inverta a ordem. Então, quando eu falo saúde, é cuidar de você, né? Então, cuide de você primeiro, que aí você vai cuidar dos outros, ou se você não tem ninguém, né, ter uma outra pessoa, porque aí você consegue ir muito bem na sua vida profissional. Então, tudo que a gente falou hoje sobre a importância desse autocuidado, essa questão da masculinidade, o que é ser um homem de verdade. Um homem de verdade é exatamente isso que a gente falou, que é você demonstrar a sua fraqueza onde você precisa demonstrar, reconhecer isso, buscar ajuda quando precisar buscar ajuda e, de fato, focar naquilo que verdadeiramente importa para você, seja a parte
profissional, seja cuidar da sua família e etc. Eu acho muito importante isso. Jorge, eu acho que todo homem que viu esse vídeo gostou. Eu acho que faz muito sentido, deu para compreender muitas coisas aí. Agradeço você por ter compartilhado todas essas informações. Vendedores, amigos, amigas, se tá vendo esse vídeo aqui, fez sentido para você, você gostou, compartilha aí com o seu homem preferido. Seja um pai, seja um amigo, seja seu esposo. Mas eu acredito que esse vídeo vai fazer sentido e pode alertar em muitas situações na vida deles. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.